Para você que me acompanha aqui na TV Clareia, este é o programa Elas, na programação regional da TV Cultura. Sejam bem-vindos, boa tarde. Nosso programa de hoje começa discutindo um assunto muito sério e que exige uma grande atenção por parte de todos nós. Afinal, tem a ver com a vida que a gente leva, ou melhor, que escolhemos levar. Estou falando do estresse. E para conversar comigo nesta tarde, eu recebo aqui o psicólogo Luiz Afonso Bach. Luiz Afonso, bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Boa tarde. Eu que agradeço. É sempre muito bom ter uma oportunidade para poder falar sobre assuntos tão importantes, né, para a população. Com certeza. Luiz Afonso, a gente ouve muitas pessoas falarem sobre estresse hoje, né? Parece que é uma palavra da moda, é normal as pessoas falarem eu estou estressado, eu estou estressada, estou cansada. Mas, na verdade, como que surgiu tudo isso? Da onde que apareceu tanto estresse, Luiz Afonso? O termo estresse, primeiramente, ele era utilizado na física para você poder, qualquer objeto, eles pegavam esse objeto e colocavam ele numa situação de forte pressão até ver quando que essa peça ocorria o estresse na peça, quando que ela não poderia mais ser utilizada. Nos meados dos anos 30, tem um endocrinologista, um médico endocrinologista chamado Hans Selye. Ele foi considerado o pai do estresse, porque ele formulou as primeiras teorias sobre o estresse, né? E nessas teorias, ele criou uma teoria que ele chama Teoria Geral de Adaptação, que é assim, o ser humano, frente a uma situação estressante, ele se adapta a essa situação para ele poder enfrentar a situação e depois que ele enfrenta a situação e resolve a situação, ele entra num momento de relaxamento e de descanso. Esse digamos assim, é o ciclo saudável do estresse. Porque as pessoas pensam que o estresse é uma coisa ruim, mas na verdade o estresse é um mecanismo necessário para a gente conseguir lidar com o dia a dia e com as dificuldades que a gente encontra no dia a dia, né? Então, segundo essa teoria, é preciso haver, no final, um relaxamento para que a pessoa possa se recompor para ela novamente estar frente a uma situação de estresse. Porém, nos dias atuais, você não tem tempo para relaxar. Você acaba entrando de uma na outra, você, através das exigências do trabalho, você acaba pegando uma jornada de trabalho que você não tem final de semana, você não descansa. Então, falta esse último fator que é o descanso. Então, a pessoa fica o tempo inteiro com o organismo no estresse, né? Então, por exemplo, quando você está numa situação de estresse, o organismo ele se prepara para correr ou para agir. Então, os vasos sanguíneos eles se estreitam para haver uma passagem mais rápida do sangue, para você poder tomar decisões rápidas. Ter aquele impulso. Isso, ter o impulso de tomar a decisão rápida. Então, se a pessoa não tem um relaxamento e o organismo fica o tempo inteiro nessa situação estressante, a pessoa está sujeita a ter um ataque cardíaco ou ter alguns outros problemas circulatórios muito sérios. O que não é incomum nos dias de hoje. O que não é incomum nos dias de hoje. Então, a gente tem que saber, então, ter esse contraponto. A partir do momento que a gente tem que lidar com as situações do dia a dia que nos são impostas, seja na nossa casa, seja do nosso trabalho, a gente tem que depois separar um tempo. A gente pode falar assim, separar um tempinho? Veja bem, eu vou dar algumas dicas a respeito de como você lidar com o estresse. Mas é muito importante a pessoa que está em casa saber que o estresse é uma coisa muito séria. Então é preciso que você procure um psiquiatra, que você procure um psicólogo para você poder ter esse acompanhamento. Não adianta só você em casa tentar lidar com o estresse. É bom quando você estiver numa situação inicial de estresse. Agora, quando o estresse já passa a se tornar uma coisa mais comum no dia a dia, que você não consegue mais lidar com as situações, é bom que você procure um profissional da área. Bom, eu vou dar algumas pequenas dicas de como você encarar o estresse, certo? Você tem 3 formas básicas de encarar o estresse. Primeiro é através da ação. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e você fica estressado toda vez que as pessoas tiram sarro de você porque você vive se atrasando, você vai lá, acorda mais cedo, compra um despertador e através da ação você resolve o seu problema. Você não vai mais chegar atrasado, as pessoas não vão mais fazer piadas e você vai resolver o problema de estresse. Então isso é quando você tem uma ação, quando a situação está na sua mão. Quando a situação não está na sua mão, você pode ter uma ação voltada à sua emoção. Por exemplo,
Se você tem um familiar que toda vez que vai na sua casa, ele fica pegando no seu pé e você acha que ele está sempre implicando com você, você pode mudar o jeito que você enxerga essa situação. Como? Você pode olhar esse modo de ele encarar como uma preocupação e não como uma implicância. Então muda completamente o foco e você passa a olhar como uma preocupação e não como uma implicância. Então você muda a forma como você encara o que essa pessoa vai estar fazendo para você. Porque geralmente acontece isso, a gente sempre vê as coisas pelo lado negativo. Exato, a gente tem uma tendência a ver as coisas pelo lado negativo, né? Falar aquele cunhado chato que vai em casa no churrasco, aquele meu tio que não fala nada com nada. Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem uma educação, né? Então é importante a gente não entrar no mérito da questão, né? E a terceira forma é assim, quando você não tem o que fazer. Você, por exemplo, você perdeu um parente, uma pessoa próxima, né? Então, essa morte você não tem o que fazer. O estresse que você vai sofrer é por perda. Então, você tem que voltar a sua atenção no sentido de esperar o tempo passar e de entender que só o tempo vai resolver essa situação. Então, são três formas. A primeira é de você poder fazer alguma coisa, se mobilizar através da ação. A segunda é ver por um outro lado, tentar ter essa outra visão. E a terceira é a questão do tempo mesmo, da aceitação. Exatamente. Você comentou que é normal, às vezes, a gente ter um estresse, mas pode ser que esse estresse a gente não consiga mais controlar no dia a dia. A gente pode se dizer assim, que o estresse existe em diferentes níveis? Sim, o estresse, existem vários níveis de estresse. Existe o estresse pessoal, né, que você lida com os fatores pessoais. Existe o estresse no trabalho, né, que é uma situação mais difícil porque você está envolvido com outras pessoas que têm outra visão, que têm outros valores, né? Então, existe o lado pessoal e o lado do trabalho. No lado pessoal, eu indico às pessoas que elas façam um diário do estresse. Como? Você pega, durante um mês, 40 dias, você vai escrever nesse diário todas as situações que te levaram ao estresse. E ao lado você vai colocar uma nota de 0 a 10, onde 0 é uma situação nada estressante e 10 uma situação muito estressante. Então, ao final de um mês, 40 dias, você vai ter um diário e vai ter toda uma visualização de quais são todas as situações de estresse que você passa durante o mês. E aí você pode começar a se preparar. Por exemplo, se você tem uma reunião com uma pessoa que na última vez ela não apareceu ou ela se atrasou, você está ali, você viu no seu diário, então um dia antes você já liga para essa pessoa e já reitera o compromisso. Olha, amanhã nós temos um compromisso, está tudo certo. Tá então, lembrando. Exatamente. Então, através desse diário, você vai criar situações para evitar o estresse. Por exemplo, outro exemplo. Se você está indo para uma reunião ou para alguma situação onde você sabe que você vai se estressar, prepare-se mentalmente em casa. Medite, relaxe, tome um copo de suco de maracujá, entendeu? Procure sair preparado e já pré-visualizando as situações que vão te deixar estressado. A chance de você conseguir lidar com essa situação de uma forma mais natural é muito grande quando você está preparado. A gente tem uma grande dificuldade, o que eu percebo na maioria das pessoas, a gente conversa, a gente tem amigos, é a questão de saber, essa questão de trabalhar o estresse no campo profissional e também no campo pessoal, porque em casa são pessoas que a gente está acostumado, que a gente tem um tanto quanto mais de liberdade para conversar, para falar alguma coisa. Já no trabalho são pessoas que a gente é obrigada a conviver, que tem um outro tipo. Isso que você trabalhar falou isso? É muito sério, porque o que acaba acontecendo? Você não tem essa liberdade no trabalho de lidar com as pessoas do mesmo jeito que você tem de lidar em casa. Então você acaba engolindo coisas que você não aceita, você acaba presenciando situações que te deixam extremamente irritado, porque o que para outra pessoa é comum, para você não é. Né? Então fica mais difícil de lidar com a situação. Então, no caso do trabalho, geralmente a pessoa, quando ela se dá conta do estresse, ela já é numa situação de estafa, ou numa situação de quebra já. Ele já não consegue mais lidar com a situação, provavelmente ele já, em muitos casos no trabalho há surtos, a pessoa surta, há casos de a pessoa quebrar tudo que está na frente dela. Então depois, quando a pessoa se acalmar
e cair na real, ela vai perceber que foi uma coisa inadequada, né? Então, daí bate o arrependimento. Aí bate o arrependimento, só que daí já é tarde, né? Então é uma situação muito difícil. Então, para você lidar bem com o estresse no trabalho, uma coisa importante organize-se. Por que eu digo organize? Porque às vezes você tem 1000 coisas para fazer durante o dia e você fala que o tempo não dá, que o tempo é curto. Então comece a se organizar. Por exemplo, eu tenho que fazer essa atividade. Quanto tempo eu levei para fazer essa atividade? Marque, anote. Porque às vezes você leva muito mais tempo para fazer uma atividade do que você imagina. Você fala, eu vou levar meia hora para fazer isso, e depois no final você acaba levando 1h30. Né? Então no final vai faltar tempo, vai faltar prazo, aí vai chegar no fim do mês, vai vir toda aquela situação de estresse, de embolamento de trabalho. Então é assim, organize-se, né? Não deixe a coisa chegar nesse ponto. Outro fator, quando você está no ambiente de trabalho, geralmente você faz uma pausa para o cigarro, uma pausa para o descanso, tal, e essas pausas acabam sendo muito maiores do que você imagina. A pessoa para fumar um cigarrinho, que era 5 minutos, acaba sendo 15, é uma vez, é 2, é 3, ela acaba perdendo 45 minutos, 1 hora do trabalho dela. Então, no final do dia, ela chega e fala, nossa, eu não sei onde eu perdi meu tempo. Então, organize-se, marque o tempo que você gasta em cada uma das suas ações que você vai ter, né? Para você ter uma ideia de qual é o tempo que você está gastando, né? E também organize-se nas suas tarefas, né? Coloque um certo número de tarefas que dê para você resolver durante o dia. E seja específico. Por exemplo, arrumar o escritório. Arrumar o escritório é muito vago, é muito amplo. Então fala, hoje eu vou arrumar a mesa e vou arrumar o banheiro do escritório. Então, vá por partes, entendeu? Porque se você pegar e não colocar por partes, você não vai ter força de vontade e vai acabar largando. Isso também serve para quem está em casa, por exemplo, quem tem que arrumar uma também, casa, também em é a mesma coisa, lugar, para dona né? de casa também, né? Que quer arrumar, que quer ter uma organização melhor do seu tempo, isso também é uma coisa boa que pode ser utilizada para a pessoa poder saber quanto tempo ela leva para arrumar as coisas, quanto tempo ela leva parada para descansar, para ela poder ter uma ideia de qual a atividade dela no dia a dia e quanto tempo ela perde nas diferentes tarefas. Luiz Afonso, você citou uma questão que me chamou a atenção, que foi o fato de você dizer que, por exemplo, em muitos casos a pessoa chega a estourar, a pessoa não aguenta mais guardar aquilo para ela. A gente não pode, por exemplo, vou citar uma palavra, não sei se seria essa adequada, mas você me corrija, levar desaforo para casa? Então, exato. Existe uma outra coisa que é assim, cada pessoa ela aborda a situação de uma maneira. Né? Tem pessoas que não levam desaforo para casa de jeito nenhum, e tem pessoas que guardam tudo e vestem a carapuça e aceitam tudo. Então tem isso também. O estresse está relacionado à forma que a pessoa também lida com isso, né? Como que você lida com isso? Você leva todo o desaforo para casa, você aceita tudo que o seu chefe fala, mesmo que isso não seja verdade ou não esteja de acordo com o que você acredite que seja o seu trabalho, ou não, né? Então a gente precisa aprender a gerir isso também, né? Tipo, a gente não pode sair falando tudo que a gente pensa, mas também a gente não pode levar o desaforo para casa e aceitar tudo que as pessoas falam da gente, né? É preciso encontrar um meio termo, um ponto de equilíbrio para que a pessoa possa, tanto em casa quanto no trabalho ou em qualquer outro ambiente, seja numa mesa de bar, em qualquer outra, ter um ponto de equilíbrio. Exatamente. Existe, para a gente encerrar, Luiz Afonso, existe alguma frase ou algum pensamento que você costuma levar, até mesmo como pessoa, tirando o psicólogo um pouquinho de lado, no seu dia a dia, ou que você costuma passar para os seus pacientes no consultório? Tem uma frase assim que eu costumo usar para mim no meu dia a dia e falar para as pessoas. Não queira fingir que você é o que você não é. Quando você não saiba, diga que não saiba. Não pegue todos os serviços que as pessoas te dão e nem diga que você sabe fazer tudo, senão você vai se sobrecarregar e você vai estar fingindo ser o que você na verdade não é. Então, é mais importante você falar não sei e terminar com o problema do que você ficar querendo arrumar soluções e respostas para tudo. Então, aceite-se como você é e saiba dizer não sei. Não tenha medo do que o outro vai pensar, né? Então, essa é o que eu deixo para as pessoas, né? Seja você e seja espontâneo e saiba também
que todos nós temos limites, né? Então não queira ser o salvador da pátria e resolver todos os problemas. Muito bem, gostei da frase. Eu conversei aqui com o Luiz Afonso Bach, psicólogo, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre estresse. Luiz Afonso, muito obrigada pela sua participação, pelas suas palavras. Eu tenho certeza que a gente aprendeu muito mais com você hoje. Eu que agradeço. Eu queria terminar falando para as pessoas que, se elas estiverem com um problema sério sobre estresse, que não deixem de procurar um psicólogo, não deixem de procurar um profissional da área da psiquiatria, que os dois profissionais, um vai indicar para o outro, que eles trabalham juntos, né? E é um prazer estar aqui, eu adorei muito o convite, espero receber novos convites para estar falando sobre outros temas. Com certeza vai ser convidado mais vezes, muito simpático, viu? Obrigada, Luiz Afonso. Eu que agradeço, muito obrigado. Tá aí então, sem estresse, o nosso programa continua nesta tarde, mas só depois do intervalo comercial. Fica comigo, em instantes, mais atrações para você.